Olá, estamos começando mais uma entrevista no meu canal no YouTube, Marco Antônio Villa, e com muita honra recebendo uma professora educadora, Malu Montoro. Malu, muito obrigado por você ter atendido o meu convite. Nós já nos encontramos várias vezes, para mim é uma honra conversar com você, e eu queria justamente nessa nossa conversa, estava falando um pouco antes com a Malu, falar de duas coisas. Uma, falar de educação num país como o nosso é essencial, e outra, falar um pouquinho de política. Então, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. Era o mínimo que eu podia fazer, né? Você sempre teve uma atitude tão simpática conosco, e todas as vezes que eu pedi a você algum tipo de esclarecimento político, ou até de inserção de notas a respeito do papai, quando ele era vivo. Eu sou filho do ex-governador Franco Montoro, e o Vila sempre foi. E às vezes no começo a gente tinha um pouquinho de medo, porque aquela braveza na televisão, né? Mas pessoalmente ele é um encanto. É inacreditável que aquele homem tão bravo possa em tão pouco tempo se submeter e se transformar nessa pessoa extremamente agradável. Bom, inteligente ele sempre foi, culto ele sempre foi, e é um desafio participar de um programa com ele, porque ele deve saber infinitamente mais do que eu. Mas vamos tentar complementar um pouquinho os nossos conhecimentos. Que isso, Malu. Você tem uma longa experiência de décadas na educação brasileira e pegou vários momentos desse processo histórico da educação brasileira. E momentos que poucos tinham acesso à educação, que hoje é o ensino fundamental e médio, antigamente era primário, ginásio, colegial, né? E agora com as questões do século XXI, dessa terceira década, em que a tecnologia é um elemento fundamental no processo educacional. Olhando o Brasil de hoje, o Brasil pós-Covid também, não é fácil, com as nossas desigualdades que já eram profundas e se aprofundaram ainda mais com a Covid. Eu pergunto a você, quais são os grandes desafios da educação brasileira hoje, em 2022, na sua leitura? Quais são? Isso é quase que uma questão de... Deus e sua obra. Exatamente. É grande a educação. Por um lado, eu gostaria de salientar que houve realmente um grande crescimento no que se refere à educação. A importância dada à educação nos últimos anos, ela foi alguma coisa que eu senti ao longo de toda a minha vida. Eu trabalhei durante 45 anos no Colégio Santa Cruz. Eu fui professora de filosofia, depois eu fui como coordenadora do primeiro ano, e finalmente eu fui para a direção. Então, eu verifico que o problema da educação em geral, eu nunca fiquei especificamente no único tema, mas como geral, né, como educação no sentido mais amplo, ela teve sim. Há uma tendência nossa de só falarmos das mazelas, das desgraças que foram, que existem e que têm que ser combatidas, e é verdade. Mas houve sim. Eu acho que um campo onde houve realmente progresso é o campo da educação, né? A própria ideia da municipalização, a ideia dos estados assumirem, do país, quando tem o ministro da educação, né? Dá algumas orientações e dá realmente um sentido, ter um programa educacional. Isso é fundamental. E eu queria chamar a atenção sua nesse sentido. Há digamos, uma descoberta, uma nova reflexão importantíssima em termos de educação, que são chamadas as habilidades. Até então a gente dizia, o que é ensinar? Ensinar é passar, eu passo para você aquilo que você não sabe e você me passa aquilo que você não sabe. Este seria um conhecimento cognitivo, né? Então, eu aprendo uma série de dados a respeito da nossa história, do nosso corpo, das nossas relações, enfim, de tudo aquilo que faz parte de um currículo escolar. Mas descobriu-se, hoje em dia, e dando cada vez mais força, as tais habilidades socioemocionais. Elas significam o seguinte, há uma mudança de perspectiva. O aluno, ele não é mais aquele ser que passivamente senta na sua cadeira, ouve o professor, o todo-poderoso, com sua autoridade, no começo até com a sua varinha, né? Mas que gradativamente se tornou mais civilizado, mas continuou sendo o centro de todo o conhecimento. Hoje não existe isso. E a escola que fizer isso é uma escola fadada ao fracasso. A escola tem que se preocupar com aquilo que nós chamamos de habilidades socioemocionais. É uma ideia que veio sendo desenvolvida e cada vez mais ela está sendo trabalhada no mundo inteiro. Ela significa que nós
na verdade, o nosso aprendizado, ele não é apenas advindo de um conhecimento transmitido, mas de um conhecimento elaborado. O aluno é protagonista do seu conhecimento, né? Ele não recebe, como eu recebo uma esmola, como eu recebo um presente. Ele elabora, produz, e isto é ser uma pessoa que evolui, né? E no desenvolvimento dessas habilidades, a gente tende a verificar de que maneira eu posso tentar fazer com que o aluno se abra para o outro, exerça a liderança, passe a ter uma empatia, ao invés da competição, por exemplo, né? Exerça o seu direito a sua necessidade, né? A sua necessidade de criação. Ele não encontra, esta é a resposta. Eu dei essa resposta e eu tenho que saber argumentar essa resposta. O fulano é isto ou é aquilo, eu tenho que saber dizer por que ele é, né? Então, há toda uma série, eu tenho que aprender a viver com alunos, colegas meus, que não têm as mesmas habilidades que eu tenho e que, inclusive, fisicamente, são consideradas pessoas fora da nossa realidade física, digamos, né? Determinados tipos de deficiência. A inclusão do deficiente é a grande conquista. É maravilhoso. Acabou aquela ideia. Você tem um filho deficiente e você esconde dentro do seu castelo, antigamente. Não, você põe na classe, você põe junto com os outros. E o seu filho, que é um menino inteligente, vindo, sei lá, de uma condição social melhor, ou de uma condição intelectual, ele convive e ele passa a saber o que é o mundo. E ele passa a ver o outro de uma outra maneira. Isto é a construção do conhecimento, né? É óbvio que também tem um dado, eu não quero eliminar o dado cognitivo, né? E há um terceiro dado, até podemos notar esse se você quiser, mas o terceiro dado para a gente deixar bem claro, e como professor eu não quero ser didática. As 3 grandes habilidades que hoje em dia a gente valoriza. A cognitiva, relacionada ao conhecimento, né? Da cognição. As socioemocionais, nas quais eu levo em consideração que o ser humano ele é formado, né, socialmente através do contato com as outras pessoas, e a emoção dele também tem que ser desenvolvida, tem que ser dirigida, tem que ser orientada. E as volitivas, que é a formação do caráter. É a formação da vontade, volitiva vem da vontade, né? O meu desejo de perseguir um determinado caminho. Então, estes 3 elementos, eu acho que eles criaram uma nova mentalidade e novos problemas. Aonde estão os professores para chegarem a tudo isso, né? Então, nós temos toda uma nova reformulação das faculdades de pedagogia, das faculdades de filosofia. A formação de professores é fundamental. Nunca se pensou tanto em formação de professores. Currículo. Nós estamos preparando alunos para o século XXI. Eu já sou aposentada, mas eu estava trabalhando com habilidades para que meus alunos pudessem fazer. Eu não sabia o quê. Aliás, os professores não sabem o que o aluno dele vai ser. Porque as habilidades do século XXI, algumas já estão definidas, outras nós não sabemos. Quais serão? Essa interação das diferentes matérias, ela vai criar, é uma nova realidade. O mundo está passando por uma nova realidade, né? O considerado melhor exame do mundo é o exame do PISA, para quem não o conhece, e ele avalia o conhecimento de todos os alunos do mundo. É um exame universal. O grande elemento contido hoje, numa avaliação feita, que eu até anteontem, não sei, via o comentário, as habilidades socioemocionais são mais importantes do que as cognitivas no exame do PISA. Para você conseguir um emprego, na empregabilidade, ao patrão não vai interessar tanto que você tenha determinados conhecimentos. Claro que tem que ter, de robótica, de línguas, de uma série de coisas, claro. Mas a sua capacidade de se adaptar, a sua capacidade de conviver com os outros, a sua capacidade de não criar problema, a sua capacidade de inventar soluções, a sua capacidade de interferir, a sua capacidade de ficar quieto, de saber ouvir. Todas essas são novas habilidades que
estão sendo vistas. Então, ela, só como exemplo, para justificar um pouquinho, como eu falei, da importância do PISA, Sim. né? Ela é o padrão máximo da prova do PISA. Ela é um dos grandes critérios de empregabilidade. Né? Nos próprios exames, nós estávamos discutindo, né? No SAEB, feita uma avaliação ao final do ensino, né, básico, em que se faz uma avaliação aqui no Brasil. Né? Também aqui são feitas questões em função disso. E principalmente o Enem, que é a grande porta de entrada, né? Que pertence a uma instituição chamada IDEB, eles é que organizam o Enem. No tempo em que nós tínhamos um Ministério da Educação bem feito, o Enem, e agora até quero fazer uma homenagem especial a Maria Inês Fini, que foi a grande inventora do Enem, com toda a seriedade, os elementos do Enem, que é o Exame Nacional, né? E que permite a entrada na universidade, ela se baseia, e muito, não mais no decoreba, mas no criativo, na capacidade de raciocínio, no enfrentamento dos problemas. Né? Então, nesse sentido, eu acho que, por outro lado, também eu está sendo, acho que, mostrando muito entusiasmo, né? Sendo muito otimista. E o nosso país, aliás, o mundo, tem que aceitar que a pandemia foi a grande parada. Né? Que não foi fácil, né? Especialmente nas primeiras séries do ensino fundamental, o processo de alfabetização. Né? É praticamente impossível você alfabetizar uma criança sem ter a presença dos pais junto, dos professores, dos amigos. É troca, né? Por isso, inclusive, que eu sou absolutamente contra a escola da família, Sim. que é uma tentativa, espero que não passe, mas Sim. uma das últimas tentativas deste governo de fazer com desmerecimento da escola, porque ela pode ser perigosa, ela pode ser ideológica, né? E nos Estados Unidos está tendo isso. Mas, então, voltando à pandemia, ela atrasou demais o tempo disso, e ela atrasou porque a escola tem que ser um elemento de participação conjunta. Não dá para estudar sozinho. Ela é um ato conjunto, né? de socialização. Né? E os pobres professores se defrontarem com o conhecimento. Eles olhavam lá, viam que o aluno que estava aparentemente assistindo a aula estava brincando, estava gozando, estava comendo, enfim, sem nenhuma seriedade e sem ter com quem discutir, com quem trocar ideias. Né? E o próprio do professor, como é que ele vai dar conta de tudo isso? E tentar verificar as dificuldades individuais? Então, eu acho que, e houve, e está comprovado, saiu essa semana, inclusive, um teste que mostra que o nível nosso de educação baixou muito. Bom, São Paulo, por bem ou por mal, acaba sendo o estado que menos foi atingido, né? Ainda somos, nesse sentido, os que mais conseguimos superar, mas com muita dificuldade. Eu acho que se os pais pensassem bem o que foi o esforço dos professores, das escolas, né? E dos próprios alunos nesse momento, valorizariam mais até as eventuais falhas existentes. A educação sempre foi, mas a partir acho que dos anos 30, especialmente 1930, né, uma grande discussão no Brasil, inclusive que nós não tínhamos nem Ministério da Educação, foi criado pela Revolução de 30, né? Inacreditável, nós não tínhamos. Agora, nós estamos passando, e você mesmo destacou, essa terceira década do século XXI, nunca o mundo se transformou de forma tão rápida e tão radical em tão curto espaço de tempo como agora. Né? 400 anos foram substituídos por 40. Isso é uma evidência. Sim, é uma loucura, então. Tá? E isso, claro, interfere, evidentemente, no processo educacional. Porque se a gente olha também, além da formação do cidadão e da cidadã para o mercado de trabalho, também o outro lado, o mercado de trabalho está se transformando também, porque aquele velho processo industrial já foi superado. Hoje as indústrias são super sofisticadas, não é mais o simples torno, agora a máquina é um computador, né? Portanto, você precisa ter alguém
que tenha habilidade suficiente para trabalhar com essa outra máquina. E os outros setores da economia foram se modificando muito rapidamente. O mundo também foi se transformando. O Oceano Atlântico, que foi o eixo econômico durante 500 anos, hoje é a região Ásia-Pacífico, quer dizer, um outro lado, e com outra visão de mundo, diferente da nossa, daquela da Europa, dos Estados Unidos, com quem nós nos formamos, né, durante tantos e tantos anos. Então, o desafio então, para a educação, quando olha a educação para o trabalho, é que muda tudo muito rapidamente. O Brasil já era desigual. Com a pandemia ficou mais desigual ainda. Então eu pergunto para você, eu sei que são questões, mas para a gente, eu sei que é para fazer com que quem nos acompanha pensar, né? Quer dizer, e com essas questões que você lembrou inicialmente, como olhando o Brasil como um todo, que tem vários Brasis, antigamente o Jacques Lambert escreveu os 2 Brasis, nós temos muito mais do que 2, temos dezenas e dezenas, né? Como conseguir construir, é possível ter um modelo único? Como combinar um modelo, entre aspas, único, com outros modelos regionais, com especificidades de cada estado? Como fazer com que os nossos índices, tanto aqui dentro do Brasil como fora, de avaliação melhorem? Né? Como se adequar a essa modernização tão rápida que está ocorrendo no mundo? Quer dizer, esse que é o enorme, acho que é o maior desafio que a educação tem ao longo da história, não sei. Como é que você vê isso? Bom, na hora que eu fui fazer um breve relato, eu esqueci de uma das coisas mais importantes, que é a reformulação do ensino médio. Perfeito. O ensino médio é exatamente a resposta a isso que você está perguntando. Para aqueles que talvez não tenham um conhecimento muito específico disso, no ensino médio existem conhecimentos básicos. Nós não vamos abrir mão deles, nós não estamos aqui de uma maneira festiva abrindo mão daquilo que já foi descoberto e foi elaborado. Não. Existem elementos fundamentais que têm que ser do conhecimento de todo mundo, sim. Mas a realidade de um menino, digamos, de classe alta, de São Paulo, e um menino com condições econômicas e sociais muito inferiores do Amazonas, eles não podem ter o mesmo currículo. E eles têm que ter interesses diferentes, e é natural que eles tenham. O direcionamento deles para a carreira profissional tem que ser diferente. Então, a grande conquista que eu quis dizer, porque eu estou vendo lá das conquistas, né, da educação, graças a um esforço maravilhoso do Ministério da Educação. Foram meses e anos de trabalho muito sério. E as escolas e os estados todos tiveram que se adaptar, vendo qual é a realidade do seu estado. E na realidade do seu estado, qual é a realidade da sua escola. Né? E em função disso, ele abre uma brecha para que haja o mínimo que é necessário, para que todo mundo saiba, e as trilhas de interesse. O aluno vai caminhar no sentido do interesse dele, das coisas que ele acha, que ele gosta, que ele tem interesse, e que serão possíveis, dadas as condições socioeconômicas dos quais ele vive. Né? Então, esta realidade, né? Essa ideia de seu filho tem que ser doutor, tem que ser médico, acabou, é a coisa mais ridícula que existe, não tem cabimento. Né? Ele tem que ser aquilo que ele quiser ser e aquilo que as habilidades dele, as capacidades dele forem. Né? E também, é claro, na medida em que ele tiver consciência social, ele vai verificar quais são as grandes necessidades do nosso país em desenvolvimento, né? Por outro lado, uma outra criança que tem uma outra condição socioeconômica, ela vai sim entrar numa faculdade e ela vai se formar. O ensino técnico, digamos, ela pode permanecer. O terceiro ensino médio permite que ou você termine lá um ciclo e daí, com o ensino médio terminando no técnico, mas com diploma e com uma capacitação muito grande, ou seguindo adiante. Ele já tem essa profissão, ele já é marceneiro, ele já é encanador, mas ele vai ampliar esse universo através de uma faculdade. Né? Então, isso eu acho que gera, inclusive, no aluno, o que nós tínhamos até conversado antes, a questão da motivação, né? Sim. Como é que ele vai se motivar por uma coisa que ele detesta? Por uma coisa que ele não tem nenhum interesse? Não é que ele não goste, também não está no mundo para fazer as coisas que quer, né? Mas que ele tenha que ter um mínimo de incentivo, de entusiasmo por aquilo, e acreditar que aquilo vai ser uma coisa boa para ele, né? Então, essa reformulação. E o currículo básico, outro elemento também, que são a existência de um currículo comum de todo o Brasil. Né? Sim. Então, isto tudo eu acho que são as grandes
vantagens e que o pessoal insiste em esquecer. E eu faço questão de lembrar. Há um currículo básico para o Brasil inteiro. Todo mundo vai saber as mesmas coisas, sim, as básicas. E depois leva-se em consideração o protagonismo de cada um deles, os seus interesses, né? Então, e esse currículo foi demorado, ele foi muito debatido, ele foi feito de uma maneira extremamente democrática. Ele não veio por decreto, ele veio por decisão. Perfeito. Eu ia colocar uma outra... Eu acho que eu fugi um pouquinho. Não, mas foi uma outra questão, quer dizer, que dialoga com isso que você já expôs. Antes de eu entrar no... Hoje isso daqui é uma revolução. Os alunos não largam... Para você, é um desafio. Então, justamente pegando esse ganho, isso daqui é uma revolução. E o desafio da educação e do educador, da estrutura educacional, dos professores, coordenadores, diretores, etc., é como ter um ensino, numa linguagem mais... que consiga atrair aquele aluno, aquele educando que está tão, e é mais que natural, tão entusiasmado com todos os acessos que ele tem, do que ele gosta, o joguinho, não sei o quê, não sei das quantas, entrando numa sala de aula e vendo pensando no ensino público, em boa parte, aquela sala crua, um quadro negro ali ao fundo, o professor sentado ali, e aí o professor vai dar uma aula, vai de química, vamos ver. Aí começa lá a apresentar os componentes químicos e tal, e primeiro ele não consegue associar aquilo, nada contra a química, hein? Estou só pegando um exemplo, podia ser história, qualquer coisa. Ele não consegue associar isso ao contexto que ele vive, primeiro no cotidiano, com os amigos, com a família, no bairro onde ele vive, na comunidade em que ele vive, a perspectiva de mercado profissional. E mais ainda, porque ele tem um outro mundo aqui, que é um admirável mundo novo, que não seja aquele do Huxley, mas um admirável mundo novo, que é uma coisa fantástica, que muda a cada semana, inclusive o linguajado, se constrói novas formas de comunicação e de fala, inclusive, né? As palavras são reduzidas e assim por diante. Qual é o desafio assim, para os educadores? Isso passa pensando alto, cursos de pedagogia, e os professores, já que estão lá, são milhares. É difícil ter uma categoria tão grande no Brasil como de professores, provavelmente deve ser a maior, né, das categorias profissionais. Esses que já estão aí, que muitas vezes estão há 20 anos, há 30 anos no ofício, como é isso? Eu sei que é complicado. Como é que você vê essa questão de adequar, então, esse lado do balcão com esse outro lado do balcão? Com a realidade existente da realidade antiga. A maioria das escolas está tendo essa preocupação, né? Sim. A gente verifica que há momentos da própria organização escolar onde os professores são convidados, a escola paga, é claro, aulas, treinamentos, maneiras e sugestões de como ele poderia usar esse instrumento como um instrumento a mais para o desenvolvimento da sua matéria. Ele não tem que estar apenas sentadinho, olhando lá na frente o que apareceu, né, num quadro negro, coisa qualquer, mas ele próprio procura no celular dele e verifica quais são as respostas que são dadas. Quer dizer, então, e outra coisa também, né? O celular, ele exige a formação do espírito crítico. Não sei se é porque eu fui professora de filosofia, eu tenho mania do espírito crítico. Mas você também tem que mostrar que tem muita porcaria no celular. Muita. Então, e muita fake news. Então, a formação do espírito crítico, quer dizer, um professor que consiga conversar com o aluno e mostrar quais são os elementos que ele poderá dispor e deverá dispor, e quais os elementos que ele deverá eliminar, isso tem o valor de uma aula muito bem dada, né? Essa adaptação do aluno a essa nova realidade. E o professor tem, sim, infelizmente tem que estudar, e a escola tem que formar. E você sabe que, você falou dos cursos, uma crítica que você não falou aqui, mas que havia, que era verdadeira, nós saímos da faculdade sem nunca ter dado aula. Eu fiz filosofia na PUC, uma grande faculdade, maravilhosa. Eu nunca tinha dado uma aula de filosofia.
quase morri no dia primeiro de aula. Eu fui. Mas, hoje em dia, os currículos das diferentes matérias estão sendo adaptadas a essa realidade. Adaptação, a parte prática, que não era. O professor de matemática chegava e não é que ele não soubesse matemática, ele não sabia ensinar matemática. Eu não sabia ensinar filosofia. Não sei você como história. Vai ver, você sabia? Você é um gênio mesmo, né? Então, vai ver, você é o único que saiu disso que eu estou falando. Mas a gente tem muita dificuldade de verificar as novas tecnologias, as novas formas de abordagem, as novas possibilidades de motivação. Isso é muito importante. E o professor tem, sim. Hoje em dia, a carga do professor duplicou, triplicou. Ele tem um esforço, por isso que também se diz tanto, né? Que na educação, um princípio básico chama-se educação continuada. Acabou, não existe mais. Eu já fiz faculdade, tá aqui. Não, você já fez faculdade, e daí? Aonde você vai continuar? Aonde você vai continuar lendo? Que outro curso você vai fazer? Né? E está sendo aberto uma gama muito grande de novas histórias. Não precisa nem fazer uma pós-graduação, um mestrado, especializações, só isso já é o suficiente, né? Sim. E existem esses institutos hoje em dia, o Casa dos Saberes, aquele das fronteiras, agora esqueci o nome. Fronteiras do Pensamento. Fronteiras do Pensamento, enfim, e muitos outros, hein, que estão dando cursos interessantíssimos. Eles realmente estão gratuitos, hein? Claro que tem os caríssimos, mas tem os gratuitos. Eu tenho visto muito dos gratuitos. Eles trazem um conhecimento de psicanálise, por exemplo, atualmente. Eu tive aulas de psicanálise sobre Lacan, que eu nunca imaginei, gratuitamente, eu e todo mundo que quis assistir, né? Então, o mundo também oferece essas possibilidades de atualização. Agora, é preciso que a gente se esforce para ir atrás, né? Claro, claro. Deixa eu mudar e passar para uma questão bem contemporânea. Política e sucessão presidencial. As pessoas muito falam aqui, eu sempre brinco quando eu converso, inclusive, com os políticos mais antigos, faço entrevistas, buscando também a história oral sobre determinados trabalhos que eu falo, que existe lá o homem público, que é aquele que se dedica mesmo à res pública, à coisa pública, a sua vida é a dedicação para o interesse público. E existem aqueles outros que fazem política, mas no sentido de obter vantagens pouco republicanas, para ser bem educado. E tem o homem público, como, por exemplo, foi o governador Franco Montoro. Eu pergunto para você, Malu, a questão nós estamos vivendo agora um momento complexo. A sucessão presidencial provavelmente é uma eleição, uma das mais tensas desde 1989, com a redemocratização, em que, inclusive, a questão das ideias, projetos, programas não é o centro da discussão, né? Há uma discussão muito num nível, me parece, muito rasteiro. Como é que você vê essa questão do Brasil agora nessa eleição de 22 e toda essa tensão e esses 3 anos e 9 meses que provavelmente tenham sido os mais sombrios das nossas vidas? Foram mesmo, né? Como é que eu vi? Com tristeza, né? E se de toda a crise a gente pode tirar uma lição e pode tomar uma decisão, o grande elemento disso, me parece que as pessoas têm que estar atentas para o fato. Temos, sim, que termos novas lideranças. Marco Antônio Villa, candidato, é uma coisa maravilhosa, é uma nova liderança e, se Deus quiser, será eleito com uma grande votação, o que lhe dará uma grande credibilidade. E assim como o Villa, não é só ele, não. Muitas outras pessoas de muito valor têm que aparecer. Agora, os partidos deveriam dar espaço. Essa repetição de estarmos, é contra fulano, é contra Beltrano, é fulano a favor disso, a favor daquilo. Há anos estamos vivendo os mesmos nomes. Gente, é inacreditável, é inacreditável. Nós temos sim que ter escolas de formação de liderança. Agora, por que também não temos? Porque a figura do político é a pior figura apresentada, não a verdadeira. Ela é apresentada, né? Por que você vai fazer política? Você quer ficar mais rico? Não, né? Eu estou falando a você, mas eu digo, a política é vista como uma escalada para molecagem, para trampolinagem, coisas assim. Na verdade, a política vem de polis é a cidade. Se a cidade não tem alguém que organiza, a casa tem alguém que organiza, a escola tem alguém que organiza, a fábrica tem alguém que organiza.
e a polis não vai ter alguém que organize, e o cara que vai organizar a polis, chamado político, se envergonha de ser político, é um absurdo completo. É uma distorção absoluta, né? Eu sou político, sim, por isso eu sou candidato. Se você não quer, não tem vontade eu sou gestor, vai fazer administração pública, vai ter uma sua empresa, se você quiser. Para fazer política, sim. No bom sentido, mas essa mudança está vindo de mais tempo, né, Antônio? Não é de agora só que está começando essa ideia de que... Porque tem muitos mal políticos mesmo, é verdade. E muitos políticos usaram o cargo para benefícios pessoais. Ou para impor ideias absolutamente superadas, né? Ainda bem que eu estou vendo aqui um globo que é redondo. Mas a ciência não foi das mais valorizadas neste atual governo. Mas, enfim, a verdade é essa, né? É preciso, sim, que alguém venha e que, com espírito crítico, com conhecimento, com dedicação ao outro, claro, com uma grande dose de empatia para com a miséria, a tristeza, grande conhecimento das desigualdades existentes no mundo, né? Ele tem que ter tudo isso. Mas é exatamente nessa hora que o verdadeiro político aparece. Aquele que é capaz de, se não for profundo conhecedor de alguma realidade, ele ter uma profunda empatia pelo problema que surja. Eu não gosto de vacina, mas naquele momento eu tive que falar de vacina, eu tenho que falar de vacina. Eu tenho que saber o que o mundo está pensando da vacina. Né? Sim. Eu acho que é um pouco por aí a ideia, né, dessa renovação. Então, assim como existe uma renovação educacional que eu vejo concretamente acontecendo, sim, eu acho que a renovação política está um pouco atrás. E se Deus quiser, muitos Marcos Vilas da vida serão eleitos, né? Porque começou a existir agora institutos que estão dando força para pessoas que queiram se candidatar, dando a elas, independente, inclusive, da sua ideologia, né? Sim, é verdade. Né? É verdade. Existem organizações que estão preocupadas, empresários estão preocupados com a formação do Brasil e subsidiando cursos aonde o aluno, né, que quiser ter algum conhecimento a mais, ele terá. Ele terá, inclusive, não sei bem como, mas ele terá algum tipo de subvenção, de ajuda financeira, ou de quem ele vai procurar, porque tudo isso é importante, né? Claro, claro, claro. Uma última questão, para não abusar da sua bondade. Nós temos a sucessão presidencial, né? Nós estamos vendo uma situação anômala, né, acho eu, porque o Constituinte originário, e pela primeira vez na história do Brasil, a Constituição de 88, adotou a eleição em 2 turnos. A influência começou lá com de Gaulle em 1958 na França. Portugal, depois dos anos 70, depois do salazarismo, adotou também os 2 turnos, aí já num regime semipresidencial, né, com algumas características da França. Nós aqui somos um regime presidencialista e veio o 2º turno, que pela primeira vez foi colocado em prática na eleição de 89, né? E de lá para cá, as eleições, tanto na esfera municipal, depende do tamanho do município, estadual ou federal, vindo dos 2 turnos. Agora estamos vendo uma situação que eu sempre comento diariamente, que parece que o 2º turno é no primeiro. Como é que é isso para você que viveu também vários processos eleitorais, inclusive antes da Constituição de 88? Talvez eu seja contra a reeleição. Porque muitas pessoas, inclusive, fazem confusão, né? Porque talvez o primeiro turno dê chance, o primeiro mandato dê chance para que muita coisa seja feita em função do 2º mandato. Agora, a inexistência de 2 turnos é incompreensível. É tirar absolutamente a liberdade. Essa campanha que está sendo feita de que ou você vota num determinado candidato, se você não votar, você é fascista, essa campanha que é fascista. Eu tenho direito, eu tenho a obrigação de votar no primeiro turno em quem eu escolher, em quem eu achar o melhor. Eu não voto por exclusão, eu voto por convicção. E esse primeiro turno tem que representar o número de pessoas, porque tem muita gente, me parece, que inclusive vai votar num dos 2 chamados candidatos majoritários, que não são nem de um lado nem de outro, mas com medo, um com medo da turma de lá e o outro com medo da turma de cá, estão votando. Elas não representam o Brasil. Não é isso que o brasileiro quer, ou que muitos brasileiros querem.
É fundamental, sim, que exista o segundo turno. Essa história de querer matar o primeiro turno não é uma atitude democrática. Não é. Não há democracia quando você exige que determinadas pessoas cedam o seu lugar com medo de que outras venham a tomar. Acho que foi um pouco duro, mas é a minha opinião. Eu não sou candidato. Não, mas foi ótimo. Eu queria agradecer muito, muito. Olha, a conversa, se a gente fosse, a gente continuaria aqui. É sempre muito agradável conversar com o Malu Montoro. Agradecer muito você ter aceito o meu convite. Acho que as questões, tanto no campo da educação como no campo da política, foram importantíssimas. E o nosso canal tem esse objetivo, que é qualificar a reflexão sobre o Brasil. Sair do senso comum, como dizia um antigo filósofo, que é a filosofia das massas, o senso comum. Sair do senso comum e sair das respostas fáceis para problemas extremamente complexos. Porque se o problema é complexo, ele não tem respostas fáceis. E fazer com que vocês reflitam, pensam e possam, no caso do exercício do voto, fazer aquele voto consciente e democrático e na formação de vocês da cidadania, que é um processo que não se restringe à eleição. A eleição é importante, é evidentemente que muito importante, mas é um processo contínuo. Então eu quero agradecer muito, muito a entrevista e você ter aceito o meu convite. Imagina, foi um prazer se eu estiver podendo colaborar para que essa revolução se estabeleça gradativamente, mas que cheguemos lá. Sim. Se isso ajudou para alguma coisa, eu já estou reconhecida. Valeu, muito obrigado. E nos encontramos numa próxima oportunidade. Valeu, obrigado.